Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre. Hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de um curso em Milagres. Vamos juntos? A gente ainda está no capítulo 13, na seção 11, A Paz do Céu. E eu amo essas, entre aspas, coincidências, né, da nossa jornada aqui no SEM, porque hoje a gente está revisando a lição Quero a Paz de Deus e hoje a gente vai ler sobre a paz do céu. Então vamos juntos? Segundo o conselho do ego, o esquecimento, o sono e até mesmo a morte vem a ser a melhor forma de se lidar com o que se percebe como a intrusão áspera da culpa na paz. Entretanto, ninguém se vê em conflito, devastado por uma guerra cruel, a não ser que acredite que ambos os oponentes na guerra são reais. Acreditando nisso, ele tem que escapar, pois uma tal guerra, com toda certeza, acabaria com a paz da sua mente e o destruiria. Contudo, se ele pudesse apenas reconhecer que tal guerra se dá entre poderes reais e irreais, poderia olhar para si mesmo e ver a própria liberdade. Ninguém se acha devastado, dilacerado em batalhas sem fim, se ele próprio a percebe como totalmente sem significado. Deus não quer que o filho dele viva em batalhas, e assim, o inimigo, entre aspas, imaginado do filho dele é totalmente irreal. Estás apenas tentando escapar de uma guerra amarga da qual já escapaste. A guerra acabou, pois ouviste o hino da liberdade erguendo-se ao céu. O contentamento e a alegria pertencem a Deus pela tua liberação, porque não a fizeste. Entretanto, assim como não fizeste a liberdade, também não fizeste uma guerra que pudesse colocar em perigo a liberdade. Nada destrutivo jamais foi ou será. A guerra, a culpa, o passado foram-se como um só para a irrealidade de onde vieram. Quando estivermos todos unidos no céu, não valorizarás nada do que valorizas aqui. Pois nada do que valorizas aqui, valorizas totalmente, e assim não o valorizas em absoluto. O valor está onde Deus o colocou, e o valor do que Deus aprecia não pode ser julgado, pois foi estabelecido. O seu valor é total. Pode meramente ser apreciado ou não. Valorizá-lo parcialmente é não conhecer o seu valor. No céu está tudo o que Deus valoriza e nada mais. O céu é perfeitamente sem ambiguidade. Tudo é claro e brilhante e invoca uma única resposta. Não há nenhuma escuridão e não há nenhum contraste. Não há nenhuma variação. Não há nenhuma interrupção. Há um senso de paz tão profundo que nenhum sono nesse mundo jamais trouxe, nem sequer um leve indício do que seja isso. Nada nesse mundo pode dar essa paz, porque nada nesse mundo é totalmente compartilhado. A percepção perfeita simplesmente pode mostrar-te o que pode ser totalmente compartilhado. Pode também mostrar-te os resultados do compartilhar, enquanto ainda te lembras dos resultados de não compartilhar. O Espírito Santo aponta serenamente o contraste, tendo o conhecimento de que vais afinal permitir que ele julgue a diferença para ti, deixando que ele demonstre o que não pode deixar de ser verdadeiro. Ele tem fé perfeita no teu julgamento final, porque ele tem o conhecimento de que o fará para ti. Duvidar disso seria duvidar de que a sua missão vai ser cumprida. Como isso é possível, se a missão é de Deus? Tu, cuja mente está escurecida pela dúvida e pela culpa, lembra-te disto. Deus te deu o Espírito Santo e deu a ele a missão de remover toda dúvida e todo traço de culpa que o Filho dele querido lançou sobre si mesmo. É impossível que essa missão falhe. Nada pode impedir a realização daquilo que Deus quer realizar. Quaisquer que sejam as tuas reações à voz do Espírito Santo, a que estranhas vozes escolhes ouvir, que estranhos pensamentos possam te ocorrer, a vontade de Deus é feita. Tu acharás a paz na qual Ele te estabeleceu, porque Ele não muda a mente dele. Ele é tão invariável quanto a paz em que tu habitas e da qual o Espírito Santo te lembra. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque ele fala desse mundo, né? E do céu. E parecem coisas... só quando eu morrer então, né? Então, só quando eu deixar esse corpo, né? E é óbvio que a gente é um ser, né?
está vivendo uma experiência em um corpo, mas quanta convergência a gente pode trazer do céu para a Terra. A convergência da consciência, a convergência da paz, a convergência do amor, a convergência do que nós somos. Então o texto continua. Não vais te lembrar de mudança e deslocamentos no céu. Só aqui tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles aprendes o que evitar e o que buscar. Quando tiveres aprendido isso, acharás a resposta que faz com que a necessidade de diferenças desapareça. A verdade vem por vontade própria ao que pertence a ela. Quando tiveres aprendido que pertences à verdade, ela fluirá suavemente sobre ti, sem qualquer tipo de diferenças, pois não necessitarás de nenhum contraste para ajudar-te a reconhecer que isso, e só isso, é o que queres. Não tenhas medo de que o Espírito Santo vá falhar no que o Pai lhe deu para fazer. A vontade de Deus não pode falhar em nada. Tem fé apenas nessa única coisa e será o suficiente. A vontade de Deus é que estejas no céu e nada pode manter-te longe do céu ou o céu longe de ti. As tuas mais estranhas percepções equivocadas, as tuas imaginações esquisitas, os teus mais negros pesadelos, nada significam. Eles não prevalecerão contra a paz que é a vontade de Deus para ti. O Espírito Santo restaurará a tua sanidade, porque a insanidade não é a vontade de Deus. Se isso é suficiente para Ele, basta para ti. Não vais manter o que Deus quer que seja removido, porque isso quebra a comunicação contigo, com quem Ele quer se comunicar. A voz dele será ouvida. E aqui a gente pode esbravejar, a gente pode espernear, mas a gente pode deixar o ego falar à vontade, mas nada disso é o que a gente é, nada disso é a nossa realidade. E por algum estranho motivo, por décadas, milênios, a gente tem vivido na realidade da culpa, do pecado, do remorso, da vergonha. E isso me fez lembrar uma lição que a gente fez, não lembro exatamente as palavras, mas que a gente podia dizer, peraí, isso aqui não é o que eu estou escolhendo. Essa não é a minha realidade. Eu sou como Deus me criou, minha realidade é de paz, é de amor, é de abundância, é de que nada me falta, é de que eu não preciso de nada, porque eu tenho tudo. Então, esses lugares que a gente prefere ficar no contraste porque a gente está tão acostumado com a polaridade, com o conflito, com se julgar, com se abandonar, com não se escolher, foi tão fortemente implantada em nós ao longo de milênios que faz com que talvez a gente venha reencarnando, simplesmente buscando essa forma de pagar. E se a gente não precisasse pagar por nada, mas simplesmente soltar toda a culpa, remorso, medo, vergonha, arrependimento, tudo que isso é, de hoje até o início da nossa centelha divina. Do início da nossa centelha divina, da nossa consciência única, até hoje, dissipando, cancelando todos os votos, pactos, contratos, fidelidades que a gente possa ter com a culpa, com o remorso, com o medo, com a vergonha, com a necessidade de pagar por algo. Deixando isso se dissipar nos nossos corpos físicos e sutis, na nossa consciência. E o que mais vai ser possível depois disso? E o texto continua. O elo de comunicação que o próprio Deus colocou dentro de ti, unindo a tua mente à dele, não pode ser quebrado. Tu podes acreditar que queres fazê-lo e essa crença, de fato, interfere com a profunda paz na qual a doce e constante comunicação que Deus quer compartilhar contigo é conhecida. Entretanto,
Os canais dele para extensão não podem estar totalmente fechados e separados dele. A paz será tua, porque a paz dele ainda flui para ti a partir dele, cuja vontade é a paz. Tu a tens agora. O Espírito Santo vai ensinar-te como usá-la e, estendendo-a, aprenderás que ela está em ti. A vontade de Deus para ti é o céu e nunca será nenhuma outra coisa. O Espírito Santo conhece apenas a vontade dele. Não há chance de que o céu não venha a ser teu, pois Deus é certo e a vontade dele é tão certa quanto ele. Tu aprenderás a salvação, porque aprenderás como salvar. Não será possível eximir-te daquilo que o Espírito Santo quer te ensinar. A salvação é tão certa quanto Deus. A certeza dele basta. Aprende que mesmo o mais negro pesadelo que perturba a mente do Filho de Deus adormecido não tem qualquer poder sobre ele. Ele aprenderá a lição do despertar. Deus vela por ele e a luz o rodeia. É possível que o Filho de Deus se perca em sonhos quando Deus colocou dentro dele o feliz chamado para despertar e ser feliz? Ele não pode separar a si mesmo do que está nele. O seu sono não resistirá ao chamado para o despertar. A missão da redenção será cumprida com tanta certeza quanto a criação permanecerá intocada através de toda a eternidade. Tu não precisas ter o conhecimento de que o céu é teu para que ele o seja. É assim. No entanto, para conheceres isso, a vontade de Deus tem que ser aceita como a tua vontade. O Espírito Santo desfará para ti tudo o que tiveres aprendido, que ensine que o que não é verdadeiro tem que ser reconciliado com a verdade. Essa é a reconciliação com a qual o ego quer substituir a tua reconciliação com a sanidade e a paz. O Espírito Santo tem na mente dele um tipo muito diferente de reconciliação para ti, que ele vai realizar com tanta certeza quanto o ego não vai realizar o que tenta. O fracasso é do ego, não de Deus. Tu não podes fugir de Deus e não existe possibilidade de que o plano que o Espírito Santo oferece a todas as pessoas para a salvação de todos não seja perfeitamente realizado. Serás liberado e não vais te lembrar de coisa alguma que tenhas feito que não tenha sido criada para ti e por ti em retribuição. Pois como é possível te lembrares do que nunca foi verdadeiro ou não te lembrares do que sempre foi? É nessa reconciliação com a verdade, e só com a verdade, que se encontra a paz do céu. E é nessa energia que a gente encerra o capítulo 13. E uma coisa que eu percebi nesse capítulo é que a gente falou cada vez menos do ego. E talvez a gente também esteja cada vez mais na energia de Deus, do que nós somos, do que na energia do ego. É leve isso para você? Também é verdadeiro isso para você? Você também consegue sair mais rapidamente das armadilhas do ego? Você também ganhou muito mais ferramentas para substituir, para dizer, para repreender o ego, dizendo: isso aqui não sou eu. Eu sou como Deus me criou. Isso aqui não sou eu. Não é isso que eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo a paz de Deus. Essa não é a minha realidade. Eu não sou um corpo. Eu sou como Deus me criou. E nessa energia, cada vez menos a gente se permite ser dominado pelo ego, embora ele às vezes ainda se mostre e a gente às vezes ainda caia nessa armadilha. Mas a gente é como Deus criou. E é uma questão de tempo, é uma questão de escolha, é uma questão de prática, é uma questão de pragmatismo da nossa parte, de fazer aquilo que se requer para receber tudo que nós somos, como ser, como filho de Deus, como centelha divina, e o que mais vai ser possível agora que a gente encerra lindamente esse capítulo 13. Então, nessa energia, eu gostaria de deixar mais uma vez a gratidão imensa que eu sinto de compartilhar isso com vocês, de
de a gente estar junto, mesmo distante. Eu sei que tem pessoas que eu nunca vi, que seguem essas leituras, que estão praticando, e isso me deixa tão feliz, tão grata, porque estamos conectando e compartilhando cada vez mais essa ideia. Nós somos muitos mais em consciência do que a inconsciência. E é preciso muita pouca consciência, muito poucas pessoas em consciência para trazer a realidade da consciência para a inconsciência. É a nossa escolha, é a nossa habilidade, é o nosso presente, como se diz, é a nossa dádiva. Então, vamos juntos? Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!